Chegou a vez do demônio. Demônio! Terapia astrológica sobre o signo de Escorpião. Quem tem medo de Escorpião aí? Bom, não sei vocês, mas às vezes eu tenho. Apesar de eu achar que é o melhor de todos, eu ainda acho que tem alguns probleminhas ali. Vamos ver como que as energias de Escorpião atuam no dia a dia de uma forma negativa, de uma forma a gerar crises, e como que a gente pode fazer para contrabalançar essa história e ter uma fluidez um pouco melhor. Mesmo para você que não é de Escorpião, isso aqui serve para todo mundo. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica, e essa é uma série de vídeos para a gente conversar sobre como que nós podemos usar terapeuticamente as energias dos signos no nosso dia a dia para identificar os problemas que existem ali e como que a gente resolve essa história usando essas energias, mas polarizando isso para o lado certo. Como eu falei agora há pouco, o vídeo serve para todas as pessoas, independente se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Escorpião, o signo de Escorpião está presente no seu mapa em algum lugar, e se você está tendo algum problema nessa área, nessa casa onde tem Escorpião, muito provavelmente as energias de Escorpião estão atrapalhando as coisas lá, ou se elas não forem a raiz do problema, elas podem participar do problema e também ser a solução do problema para aquilo ali. Olha, eu sinceramente estou esperando que esse vídeo não seja gigantesco, mas Escorpião o signo é muito complexo, cara. Todas as coisas que a gente olha das pessoas têm aversão à energia de Escorpião, né? Tem medo, é vingativo, sei lá, tudo controlador, ciumento, obsessivo, todo esse monte de coisa é verdade. Isso, diga-se de passagem, é verdade. Mas o Escorpião ele não é só ruim. Para a gente conseguir entender essa energia, seria muito bom se alguém tivesse alguma coisa muito relevante de Escorpião no mapa e tivesse há muitos anos fazendo terapia para conseguir entender. Porque o negócio realmente é muito complexo. Cada signo tem uma especialidade, entre aspas. E a especialidade do signo de Escorpião é o oculto, é o místico, é o psicológico, é o que está escondido, é tudo que fica debaixo da superfície. Para isso a gente tinha que fazer, para a gente conseguir entender isso, a gente tem que ter toda uma análise, especialmente eu gosto de fazer uma análise da construção, da teoria psicológica do eu, como você forma, onde estão essas emoções, o que é o subconsciente, o que é o ego, como que a gente olha para todas essas coisas e entende essas divisões fisicamente, a gente consegue compreender como que isso funciona para entender como é lidar com essa energia. Lidar com a energia do Escorpião não é uma tarefa simples. Para quem tem essas energias é pior, é muito complexo, é muito difícil. Nós somos seres físicos, certo? A gente se enxerga, a gente tem matéria aqui, a gente pode tocar nas coisas. Quando a gente está falando de signos que são mais emocionais, como Câncer, Peixes e Escorpião, a gente está falando de energias que são muito mais sublimes, a gente está falando de sentimentos. Sentimentos não tem... Às vezes você nem consegue expressar o que você está sentindo, mas isso não quer dizer que não existe. Esse microfone está andando sozinho, é impressão minha. Fica quieto aí. Então, para a gente conseguir entender isso, e para esse vídeo não ficar extremamente longo, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. O Escorpião, ele fala sobre tudo que está colocado debaixo do que é normal, debaixo do visível, debaixo do racional, debaixo do consciente. E isso acontece porque, eu gosto sempre de contar a história quando a gente pensa nos mitos. A melhor coisa que a gente tem para pensar é que o Escorpião ele representa um trecho da mitologia grega que está relacionada com o Hades. O Hades, o Plutão, o Tártaro, tudo que está debaixo da superfície. Quando os Zeus e o próprio Hades e o Netuno ganharam a grande guerra lá contra Saturno, o mundo foi dividido em 3 camadas. O Zeus ficou com o triplex do Olimpo, o Netuno ficou com o domínio das águas, todas as águas do mundo, né? O lago, o rio, a pocinha de água, tudo era domínio de Netuno. E
o Plutão, o Hades, ficou com tudo com o submundo, o que ficava para baixo, o que ficava para dentro e para baixo do mundo. Ele não ficou muito lá contente com essa história, porque foi um sorteio, né? O sorteio, cada um ficou com um negócio ali. E ele ficou com tudo que era ali de baixo. Então, em vez de... Antes, eu não vou esmiuçar cada um, porque senão realmente vai demorar muito. Mas pensa no seguinte, se a grande representação desse domínio está debaixo das coisas, está para o fundo, está para o centro da Terra, debaixo da superfície, ele não é visível. Inclusive, quando a gente fala do deus, o Hades, ele não vinha para a superfície na sua forma, ele usava um capacete que o tornava invisível, mas as pessoas ainda assim sentiam a presença ameaçadora daquilo, porque é como se estivesse sentindo a presença de um fantasma. Então existe uma presença muito forte dessa energia, mas muito internamente. Quando a gente pensa no escorpião, a gente vai pensar numa energia que age muito para baixo da superfície da consciência das pessoas. E tudo que tem ali embaixo, se você pensar na representação do inferno, o inferno é onde vai lá as almas penadas, né? Tudo que é mais terrível mora ali. Tem aqueles diabinhos com os tridentes cutucando você, cozinhando dentro do caldeirão de ferro, né? Tem aquele cheiro horrível, todas as almas penadas estão lá. É um lugar desgraçado, né? Ninguém quer estar naquele lugar. Quando você fala de um comportamento de um signo assim, principalmente para quem tem Sol, Lua e Ascendente, especialmente para quem tem Lua, é como se houvesse uma presença dessa energia constante internamente. Tem um lugar dentro de si que é muito denso, é muito profundo, é visceral, ele mexe na essência da pessoa. E quando você passa por algum tipo de crise escorpiana, a sensação que você tem é que você está muito próximo do limite da sua vida. Isso é muito importante, porque quando está muito próximo do limite da sua vida, você gera traumas. Você gera dores, você gera receios e inseguranças com relação ao mundo externo. Isso pode ser representado em várias situações do mundo de fora. Pode ser através de uma violência, pode ser através de uma perda, de uma doença, de situações ameaçadoras, um acidente de carro, por exemplo. E aquilo vai causar uma cicatriz muito profunda, mas é muito profunda mesmo. É dentro da... pensa que é para dentro da Terra, do nosso mundo, é para dentro da Terra. E aquilo causa uma fissura. E dentro da Terra é a estrutura, é o que sustenta as coisas. Se dentro de você tem uma marca que causa uma insegurança com relação a essa sustentação, você vai fazer tudo o que você pode para manter qualquer tipo de situação afastado, situação ameaçadora afastada. E esse ameaçadora, ele não precisa ser realmente ameaçadora. Ele pode ser só um reflexo da sua percepção do que aquilo pode te trazer de ameaça. Uma pessoa que está andando na rua pode nem estar vendo você, mas aquilo lá pode te remeter a alguma memória emocional que vai disparar um alarme e faz com que você saia de perto. Óbvio que isso aqui foi um exemplo bobo, mas a gente pode falar de situações, especialmente de relacionamentos, né? Onde a pessoa tem aversão a se relacionar porque alguma vez foi machucada e ela acha que aquilo vai ficar para sempre. Pode ser relacionamento de amizades, pode ser sair na rua, pode ser beber alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou se relacionar com um bicho de estimação. Por exemplo, o gato pode ter trazido uma doença para você, você pode ter levado uma mordida de um cachorro. Enfim, são inúmeras as possibilidades. E o medo é realmente grande e profundo. Para a gente conseguir contornar isso, não existe outra saída. Não tem outra saída, a não ser escavar a superfície e ir lá para baixo da psique da pessoa, né, para dentro das suas emoções, para dentro dos seus medos, ir lá embaixo e encarar aquele medo e cuidar dele, entender o que ele representa. O difícil dessa história, para quem tem posições de escorpião muito fortes no mapa, é que existe um sistema de defesa tão poderoso que ele coloca essa dor dentro de uma caixa, ele enterra e joga um cimento por cima para nunca mais olhar naquilo. Só que o que acontece é que aquilo continua vivo e ele vai
crescendo dentro dessa caixa, ele rompe os alicerces, ele começa a colocar suas raízes pelo terreno até o momento em que tudo desaba. E aí você toma um susto, né? Porque muitas vezes, na hora que desaba, não foi por causa daquele ponto lá. Mas você se tornou tão frágil por causa daquele ponto que qualquer outra coisa do lado de fora pode gerar um problema enorme. O escorpião só tem uma forma de lidar com as coisas, que é mergulhar profundamente dentro de si. Se você não tem nada de escorpião no seu mapa, você tem em algum ponto do seu mapa, você tem algum medo, algum receio, algum trauma, que pode não ser muito, muito poderoso, que ele vai realmente ficar muito forte se tiver planetas ali, se tiver Sol, Lua e Ascendente, mas ele está ali agindo de alguma forma. Se você está frustrado em alguma área, é muito provavelmente que você precisa aprender a abrir mão do controle. E abrir mão do controle para o escorpião é exatamente permitir com que essas emoções, com que essas situações venham para fora de novo. Porque o que a gente faz é tampar e segurar, e segurar, e segurar, e segurar, seja uma situação boa, seja uma situação ruim na vida. Normalmente são situações ruins que mesmo assim a gente não quer abrir mão. E isso gera Isso faz com que a gente gaste uma energia emocional muito grande tentando sustentar aquele negócio lá de qualquer jeito, sendo que não tem como você sustentar aquilo. Você tem que soltar aquela história. E o mais incrível de tudo, o mais incrível dessa história, é que na hora que você resolve abrir mão do controle e você se entrega para o processo, sem querer controlar o fluxo do rio, mas nadar conforme a correnteza está te mandando, você vai descobrir que você se torna muito mais poderoso, que você consegue usar suas emoções de uma forma muito melhor, onde você se conhece muito melhor e você tem resultados muito melhores, porque você não está mais preocupado em não sofrer, você está preocupado em usar suas emoções. Essa é uma diferença absurda e que é muito difícil para as pessoas de escorpião conseguirem chegar nesse ponto, porque os pontos que precisam ser mexidos são realmente muito sensíveis e muito frágeis. Então, quando a gente encontra pessoas de escorpião que estão com um comportamento agressivo, defensivo, ciumento, possessivo, inseguro, carente, e a gente fala, coisa de escorpião, não sei o que lá. Cara, o negócio é muito mais complexo do que se imagina. Só quem é mesmo de escorpião consegue entender. Óbvio que cada um tem seus problemas, cada um tem sua intensidade emocional, tudo certo, cada um sabe onde aperta o sapato. Mas se você pensar em termos conceituais, o escorpião ele é o mais emocionalmente mais complexo, ele não sabe lidar com isso, ele tem muita dificuldade. Então, antes da gente começar a tacar a pedra no escorpião, entenda que por trás, muito provavelmente por trás dessa pessoa de escorpião que é agressiva, que é controladora, que é manipuladora, existe uma fragilidade gigantesca que nem ela sabe que está ali. E só consegue descobrir se ela realmente está se importando em buscar essa verdade. Muita da energia do escorpião está ligado com a psicologia, com a astrologia, com a investigação. Vocês já ouviram isso por aí, né? A definição de escorpião é o poder investigativo do oculto. Isso é por causa dessa ligação visceral que tem ali dentro. E é só dessa forma que a pessoa vai conseguir encontrar o seu caminho. Então, vocês sabem, quem me acompanha há algum tempo já ouviu falar que eu sou defensor absurdo da terapia por causa das minhas experiências pessoais e por causa das experiências dos meus clientes que eu tenho acompanhado nos últimos anos. Eu tenho Lua Escorpião, gente boa. Eu vou te falar que o bagulho não é fácil, não. É difícil. E só a investigação, o mergulho e a sua autopermissão de ir profundamente dentro de você, mesmo se cagando de medo, você se permitir ir lá, você descobre como que você pode ser melhor. É um trabalho longo, demorado, exigente, dolorido, mas que existe uma saída. Você consegue encontrar um caminho positivo dentro do seu caminho. Um caminho positivo dentro das suas dores, tá?
Quem quer saber mais sobre como funciona a terapia astrológica, manda mensagem para mim. Nos últimos anos, por causa das minhas experiências, das minhas perdas e também da identificação que os clientes tiveram comigo através disso, para mim, uma das minhas especialidades é lidar com problemas de casa 8 e com problemas de Plutão e Escorpião. Eu praticamente só atendo situações de Plutão e casa 8. Então, você está vivendo alguma coisa nesse sentido? Vem conversar comigo, quem sabe eu consigo te ajudar a encontrar as soluções para os seus problemas. Beleza, bom, acho que eu consegui manter isso dentro de um nível resumido, tá? Bem, assim, é bem resumido mesmo, porque se eu for contar o negócio aqui, vai levar horas. É isso, então, próximo signo a gente vai falar sobre Sagitário. E se você tiver comentários, dúvidas, quer saber como funcionam os atendimentos, aqui na descrição tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo. É isso então. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.